Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Nos siga nas nossas redes sociais, pessoal, no Página Heroicast, no Páginas Heróicas Cast. Se inscreva no nosso canal daqui do YouTube, que isso ajuda demais a fazer com que a gente se aproxime cada vez mais do nosso grande objetivo. Como eu disse, é trazer mais pessoas aqui para falar de Cruzeiro, né? Uma mesa redonda, alguma coisa do tipo. Olha, pessoal, se vocês notarem aqui, a gente tem 33 inscritos nesse momento. Então se inscreva aí, quem não é inscrito ainda, para a gente aumentar esse número que ainda é muito pequeno. A gente precisa realmente de mais inscritos para que chegue aí o nosso conteúdo a mais pessoas e a gente consiga criar essa grande comunidade. Bom, vamos falar agora do que aconteceu no dia de hoje. Sem dúvidas, o maior ponto alto hoje do dia do Cruzeiro foi a coletiva do Paulo André. Eu digo de antemão que gostei daquilo que foi falado, gostei da postura do Paulo André. Tenho aqui muitas críticas ao trabalho dele, já falei em vários episódios, aí se vocês procurarem, vai ter críticas ao Paulo André. Agora, a gente tem que dar o braço a torcer. Quando alguma coisa é bem feita, a gente tem que realmente dar o devido crédito, digamos assim. E essa entrevista coletiva do Paulo André foi muito bem conduzida por ele. Houve ali uma capacidade de comunicação que eu não tinha visto até agora no Cruzeiro. E aí, considerando todas as coletivas do Pedro Martins, essa deu um banho, né? Um show em termos daquilo que é o que a gente espera, né? Que é, na verdade, o mínimo, né? A comunicação clara, a comunicação direta, sem rodeios, sem palavras rebuscadas, com uma rebuscadas no sentido assim, o Paulo André fala palavras rebuscadas, não é por aí. A questão é palavras com o intuito de esconder a verdade, de maquiar a verdade, de ser indireto, de dar rodeios, de não responder uma pergunta que um jornalista faz de uma maneira direta. E isso o Paulo André não fez. Ele respondeu todas as perguntas de todos os jornalistas de maneira muito, muito direta. Então, eu inclusive tenho aqui a transcrição que é feita pelo Mike Costa, pelo brilhante Mike Costa, que fez a primeira pergunta, inclusive, né? E a gente vai trazer aqui, já na íntegra, vamos trazer logo agora? Vamos trazer logo agora essas perguntas, digamos assim. Deixa eu ver onde é que está aqui o Mike Costa. Tá aqui. Ó, já está ali na telinha. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver aqui. Eu consigo dar uma ampliadinha aqui. Acho que aí vai ser mais fácil para vocês verem. Então, foi uma entrevista um pouco longa. Vou tentar ler tudo na íntegra aqui. Sigam o Mike Costa, tá? @o Mike Costa. Mike Costa, né? Com C. O Mike, OMAIC COSTA. O Mike Costa. Sigam ele nas redes sociais dele, porque é realmente um cara muito bom e um ponto aí de contato que a gente pode ter, porque é um jornalista realmente de grande qualidade. Então, o Paulo André começou dizendo que desde sempre o Ronaldo assumiu o clube, o desempenho desportivo foi cumprido, aquela coisa toda. Isso aí foi aquela coisa de sempre, né? Conseguimos subir para a primeira divisão no primeiro ano, verdade. Segundo ano conseguimos vaga na Sul-Americana, aquele papo de sempre, né? Afirmou que na Copa Sul-Americana o começo é ruim, isso realmente assumiu isso, que é óbvio, né? O Cruzeiro deveria ter pelo menos 7 pontos, que o Brasileirão começou agora e que o objetivo é ficar na primeira metade da tabela, tá? Aí depois ele continua. O Paulo André disse que não esperava que o ano fosse tão turbulento no início e que a queda da Copa do Brasil foi um grande revés financeiro e esportivo. Muito claro, né? Afirmou que Rafael Cabral pediu para ser negociado pelo Cruzeiro, que já pediu para sair no dia seguinte, após o empate com a Alianza. Ele chegou a acertar a permanência e que ia jogar no Botafogo. Mas depois de ir para casa, definiu que não iria jogar... Hã? Não entendi. Tá. Não que ia jogar... Tá. Peraí. Ele chegou a acertar a permanência e queria jogar contra o Botafogo, né? Não queria jogar no Botafogo, queria jogar... O Mike... Pô, dá um desconto porque o Mike faz isso aí na rapidez toda lá enquanto tá lá. Maravilha o que o Mike faz. Ele ia jogar contra o Botafogo, mas depois foi para casa. Eu vi essa parte da entrevista, ele falou que foi para casa e a família convenceu a não ir. E aí estava assim caminhando para acertar com o Santos, o Grêmio entrou na parada e levou ele. Paulo ressaltou que a função dele como diretor de futebol será de porta-voz do clube nos momentos bons e ruins e que o papel dele a partir de agora vai ser esse. Que seu papel anterior não era o de dar entrevistas, né? Foi uma pergunta que alguém fez, se ele daria mais a cara a tapa, mais ou menos por aí. E ele disse que agora sim, vai dar.
que esse era o trabalho do CEO e do diretor de futebol e que o Ronaldo sempre fala do clube também. É verdade que nenhum desses falam nada, né? O CEO não fala nada, o diretor de futebol não fala nada. Realmente ficava só para o Pedro Martins falar e de vez em nunca, né? Quando falava. Afirmou ser capaz de tirar o Cruzeiro dessa situação, mas que não faz nada sozinho e exaltou a presença do autor no dia a dia também. Sobre as promessas do Ronaldo de um melhor no 2024, que não tem sido cumprido, a continuidade da base do time de 2023, Paulo André concordou que a equipe precisa desempenhar melhor e que é preciso estabilidade para gerar confiança no torcedor e também no time. Isso é importante, admitiu um erro. Sobre reforços, ele disse que quando chegarem, a maioria das pessoas entendeu que havia ido bem no mercado, né, quando esses reforços de 2024 chegaram. E que existe a convicção de que os reforços ainda estão se adaptando, outros estão adaptados e melhoraram sim o elenco. Segundo ele, o clube não tem condições financeiras de melhorar tudo o que precisa. Isso é outra coisa que assumiu aqui, né? É importante. Paulo afirmou que o Cruzeiro não tem pressa para escolher o novo diretor de futebol, que com o tempo será definido se o time celeste irá contratar ou não o diretor de futebol e o perfil do mesmo. Disse que a ideia é não causar, né, uma onda ainda maior no clube. Paulo André afirmou que talvez haja falha de comunicação na forma que o Cruzeiro está traduzindo os erros e fracassos. Também importante admitir essa falha na comunicação. Segundo ele, não é porque o Cruzeiro atingiu os objetivos que foi tudo certo, que apesar de tudo os objetivos foram alcançados. Então, ou seja, apesar de tudo, os objetivos foram alcançados. Sem estourar o orçamento. Mas disse que existem sim erros, que a ideia é errar pequeno, corrigir logo e acertar grande, que erros acontecerão todo o tempo. Afirmou que não pode contar mentiras para o torcedor e prometer, né, o que não pode ser cumprido. Isso é importante também, né? Porque o Ronaldo faz muita promessa que não pode cumprir e mente para o torcedor. Ressaltou que o Cruzeiro não vai acertar sempre, que não é o Flamengo que vai lá e paga 15 milhões de euros no Dela Cruz, que assim não tem como errar, né, o Flamengo. Realmente, tem mais dinheiro. Que o Cruzeiro vai seguir em busca de ser criativo, que não dá para fazer milagre. Assumiu a responsabilidade pelos erros cometidos desde que o Pepa e que desde o Pepa o Cruzeiro errou muito nas escolhas do treinador. Realmente, o Pepa foi a melhor escolha, depois dele não houve boas escolhas. Segundo ele, a solução sempre esteve em casa, o Seabra, e que ele queria ter escolhido logo antes, após a demissão do Pepa. Aí eu já discordo, eu não acho que o Seabra seja a solução para nada. Afirmou que os processos seletivos têm acontecido e que muitos clubes também fazem dessa mesma forma, mas que não tem como prever como será na prática. Sobre Elias, Paulo André disse que o ex-jogador não tem poder de decisão em Cruzeiro ou Valladolid, que é um assessor pessoal do Ronaldo, que tem passe livre nos clubes para ver jogos e treinos, mas que não participa de reuniões nem nada do tipo. Paulo André disse que o seu papel é decidir as diretrizes da forma de atuação do departamento de futebol do clube, definindo caminho, norte e direção do futebol do clube e dar autonomia ao diretor de futebol. Segundo ele, sempre participou das grandes decisões, mas as de dia a dia menores eram de competência do diretor de futebol, no caso, o Pedro Martins. Segundo Paulo André, o Cruzeiro tem o objetivo de chegar mais longe nas duas competições que restam, que é preciso dar ao máximo nas duas. Negou que haja utilização de reservas na Sula, segundo ele, todos estão disponíveis e as escolhas são baseadas no que pode ser melhor para o time, levando em consideração questão física e entre outras. Acredito que o Cruzeiro tem duas peças suficientes por posição para rodar o time sem que haja grande perda técnica. Aí já discordo. Né? Você não tem um substituto para o Dineno, a gente já está vendo isso, não temos. Você não tem um substituto para o Matheus Pereira, de jeito nenhum. Por um lateral direito ali, o Gasolina para mim não é substituto, Palácios menos ainda. Tem várias peças aí que não tem substituto no Cruzeiro. O Romero também não tem, tanto que o Romero saiu do time e aí não teve ninguém para cumprir bem a posição dele. Paulo André afirmou acreditar que não se pode errar tantas vezes nesse nível de competitividade no que diz respeito às escolhas dos treinadores. Ressaltou que o grande erro de 2024 foi na escolha do Larcamón para o cargo de treinador. Olha. Disse acreditar no elenco do Cruzeiro e que ele tem potencial suficiente para alcançar os objetivos do time na temporada. Paulo André contou com as contratações não construídas coletivamente, que ele, Pedro Martins, Paulo Autuori e outros trabalharam juntos nisso. Revelou que tinha poder de veto e não no voto. Ah, tá. Ok, entendi. Ele poderia simplesmente dizer esse nome não, mas ele não tinha voto a mais. Seu papel era definir as diretrizes.
como exemplo, citou a pouca quantidade de jogadores de mais de 30 anos no elenco, algo definido previamente. Ressaltou que a camisa do Cruzeiro pesa em alguns jogadores e que há dificuldade de encontrar esses nomes sem dinheiro. Segundo ele, em mais alguns mercados o Cruzeiro vai ser esse time em construção. Ressaltou que o crescimento oscila e que numa linha do tempo as coisas têm acontecido dentro do esperado, que existem indícios que vai dar certo ao longo do prazo. Aí são indícios que eles estão vendo. Se disse feliz pela promoção de alguns jogadores da base, mas que queria que fossem mais. Disse que irá assumir erros e que aceita ser cobrado por isso, mas que são erros possíveis de serem corrigidos. A começar pela comunicação, né? Que é uma coisa que pode ser corrigida sim. Revelou que o Pedro Martins comunicou uns 3 dias atrás que havia começado a confirmar com o Vasco, que ofereceu um salário de atacante para ele, ou seja, um salário alto de jogador, e o Pedro aceitou. Afirmou que nada muda pela janela, que a compra do Cruzeiro, né, em relação ao Matheus Pereira é prioridade, que existem alguns enroscos, mas que está confiante. Sobre a contratação na janela do meio do ano, Paulo André disse que tem alguns pontos de atenção e questões claras para atacar. Ressaltou que faltam 2 meses para a janela e que o clube está tranquilo, ou seja, terá tranquilidade para poder buscar boas soluções criativas que caibam no bolso. Esse é o medo de todo mundo. Paulo disse que não espera ter que assumir essa função, apesar de ser um orgulho acreditar no projeto. Contou que tem conversado individualmente com os jogadores, tendo papos aprofundados que antes observava e apenas conversava com Gabriel Lima, Pedro Martins e Autuori, mas que agora terá contato direto com os atletas, afirmou que irá passar confiança, mas também cobrar desempenho, porque o time pode render mais. Sobre a falta de espaço aos jogadores da base, Paulo André disse que o Cruzeiro utilizou a base e reforços durante o Campeonato Mineiro, ou seja, utilizou mal, né? Realmente, o Larcamont utilizou muito mal esse teste, essa fase de teste. Acredita que é arriscado expor os meninos a um ambiente de extrema pressão, algo que o Cruzeiro vive, e que quando eles sobem as portas estão abertas, que precisam mostrar futebol nos poucos minutos que tem, algo de meritocracia. Paulo André acredita que é preciso conseguir vitórias para aproximar o Cruzeiro de sua torcida, mas que a comunicação é um ponto muito importante. Usou Flamengo e Palmeiras como exemplo de sucesso e comparou com os momentos ruins da dupla desses times antes do sucesso. Disse que estão dispostos a apanhar mais para fazer um futuro melhor para o Cruzeiro. Sobre não querer entregar a chave do clube aos treinadores, ressaltou que o treinador tem 100% de autonomia para definições técnicas, táticas e etc. É algo que a gente tem uma dúvida também. Que é essa ideia de que o treinador ter que aceitar uma construção coletiva. O treinador não decide sozinho questões de contratações e logística, porque quando ele sai, tudo fica. Tá, faz sentido também. Para ele, 3 pontos são importantes na hora de decidir demitir um treinador: gestão de vestiário, metodologia de treinamentos e aplicação dos treinos nos jogos, capacidade de renovar os 2 primeiros pontos ano a ano. Okay? Se perder 2 jogos, mas não impactar nesses pontos, é outra história. Ressaltou que hoje foi o primeiro treino completo que o Seabra conseguiu dar e que a semana vem e terá uma semana cheia pela primeira vez. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa diferente. E aí, fim da coletiva, foi isso em relação ao Pedro Martins. Bom, pessoal, Pedro Martins, ao Paulo André. Eu gostei porque ele não fugiu das perguntas. A gente não tinha aqui as perguntas, só as respostas dele, mas ele não fugiu das perguntas. Ele respondeu frontalmente todas as perguntas que foram feitas, portanto, eu acho que isso foi um fator positivo, sim. Agora, o que me preocupa um pouco é essa questão ou seja, de assumir que não vai haver investimento no futebol do Cruzeiro. Uma hora ou outra a gente vai precisar de investimento, gente. E o Cruzeiro já está recebendo em dia e na totalidade tudo aquilo que deveria receber. Direitos de TV, aquela coisa toda. E tem que levar em conta aí que a má gestão impediu que o Cruzeiro avançasse na Copa do Brasil. O Cruzeiro perdeu um dinheiro valoroso, muito valioso, ao não conseguir classificação na Copa do Brasil. Então isso tem que ser levado em conta também, que muito da falta de dinheiro é culpa deles. Então isso também tem que ser colocado aí à prova. Mas no fundo, eu acho que foi uma boa coletiva, demonstrou calma, tranquilidade e saber o que fala, né? O Paulo André, eu não confio nele a 100%, mas acho que foi uma boa coletiva sim, e algo que faltava com o Pedro Martins, que enrolava muito, que dava muitos saltos, enfim, não. O Paulo André é bastante direto, foi jogador de futebol, entende o que é o futebol, muito mais do que o Pedro, e a gente não tem nenhuma dúvida em relação a isso.
Bom, pessoal, só uma notícia aqui para fechar. O Cruzeiro já vendeu 15 mil ingressos, né, parcial, para o jogo contra o Vitória. Muita gente falando que é um jogo de 3 pontos. Calma, gente. A gente não sabe se o Cruzeiro vai brigar para não cair, a gente não sabe se o Vitória vai brigar para não cair. Nesse momento, vamos nos preocupar em vencer esse jogo no Mineirão, para quem sabe emendar aí uma sequência de vitórias. Bom, pessoal, é isso em relação a hoje. Tomamos bastante tempo aí com essa fala do nosso diretor agora, né, executivo, provisório, Paulo André, que ele é, mas enfim, é o nosso diretor aí de futebol de maneira interina. Então é isso, eu vou pedir mais uma vez a vocês, se puderem dar aquela curtidinha aí no nosso vídeo, se puderem se inscrever no que vai aparecer aqui em cima, só clicar aqui na raposinha que você vai seguir os passos para se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? E agradeço mais uma vez a todos vocês por tudo, grande abraço e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.